Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de termoquímica. Essa é a nossa oitava aula de termoquímica. Na última aula, a aula 7, eu fiz ela em duas partes, falei sobre energia de ligação. Agora eu vou falar de mais dois tipos de calores de reação, dois tipos de variação de entalpia, que é o ΔH de neutralização e o ΔH de solução. Eles não são tão cobrados quanto os ΔH, ΔHs anteriores, mas é bom você ter noção do que é o ΔH de neutralização e o de solução, tá? Então vamos ver aqui. Então vamos lá, ΔH de neutralização ou entalpia de neutralização, tá? É uma quantidade de calor que sempre vai ser liberada, então ΔH sempre vai ser negativo, né? Na neutralização total de um mol de hidrogênio ionizável do ácido por um mol de hidrogênio dissociável da base, admitindo todos os participantes em diluição total ou infinita, né? E nas condições padrão de 25 graus Celsius e 1 atm, tá? De uma atmosfera. Lembra que todo ácido, o que é uma substância ácida em meio aquoso? É aquela que libera o hidrogênio. Nós chamamos de hidrogênio ionizável. E a básica, ela libera, ela dissocia, né, o hidróxido, a hidroxila. Tá? Hidróxido de hidroxila. Então, a reação de neutralização ela ocorre entre o hidrogênio e o hidróxido da base. Quando eu falo diluição infinita, é que faz com que todo o hidrogênio seja liberado e toda a hidroxila da base também seja liberada, tá? Então tem água suficiente para ocorrer essa liberação, tá? Reação de neutralização ou salificação é uma reação entre ácido e uma base e sempre vai produzir sal e água, por isso que é chamada também de reação de salificação. Exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido clorídrico, que é o HCl, e em meio aquoso é esse hidrogênio que será ionizado. E aqui eu tenho a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Em meio aquoso é esse OH aqui que vai ser liberado. Aí vai formar um sal, que é o cloreto de sódio, mais a água. E esse ΔH ó, é de menos 13,8 quilocalorias por mol, tá? De água formada. A reação que ocorre, pessoal, é sempre entre o hidrogênio do ácido e a hidroxila, que é o OH da base, para formar o quê? Para formar a água. Então, independente do ácido, independente da base, sempre eu vou ter a formação da água. E a água vai ser formada a partir do hidrogênio do ácido e da hidroxila da base. O que sobra forma o sal, NaCl. Está aqui. Uma observação importante que você tem que entender é que toda vez que a neutralização for de um ácido forte com uma base forte, o ΔH é praticamente constante. Vale quanto? Menos 300,8 quilocalorias por mol de água formada, ou em quilojoules, menos 57 quilojoules por mol de água formada. Por que sempre vai ser o mesmo, se o ácido e a base forem fortes? Porque a reação que ocorre é entre o hidrogênio e a hidroxila. Dizer que o ácido é forte quer dizer que todo o hidrogênio que tem no meio vai ser liberado e toda a hidroxila que tem no meio também vai ser liberada para formar água. E sempre vai dar o mesmo valor de ΔH, tá? Se o ácido e a base forem fracos, como aqui o ácido acético, que é o ácido etanóico, mais o hidróxido de amônio, nem todo o hidrogênio aqui, ó, proveniente do ácido e nem toda a hidroxila proveniente da base serão liberados. Com isso, o ΔH vai ser menor, ó. Então, sempre que o ácido e a base forem fracos, o ΔH ele vai ser menor do que o ΔH se o ácido e a base fossem fortes. A reação que ocorre é a mesma, ó, hidrogênio do ácido, mais a hidroxila da base para formar água. Tudo bem? Então, o que eu quero que você guarde aqui dessa explicação inicial? Que o ΔH de neutralização sempre vai ser um valor negativo e a reação que ocorre sempre vai ser entre o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base para formar água, mais um sal. Se os ácido e base forem fortes, sempre eu vou ter esse ΔH em quilocal ou esse ΔH aqui ó, em quilojoule. Se eles forem fracos,
eu vou ter um valor menor do que este aqui, ó. Por quê? Porque nem todo o hidrogênio e nem toda a hidroxila serão liberados no sistema reacional. Aí, nos exercícios, vocês vão perceber como isso é cobrado. E essa parte, vou ser sincero com vocês, ela nem é tão cobrada assim, tá? Mas tá aí, esse é o calor ou entalpia de neutralização. O próximo é o calor ou entalpia de dissolução. A entalpia de solução. Dissolução significa dissolver uma espécie química em outra. Então, quando eu pego, por exemplo, sal e jogo ele na água, eu fiz uma dissolução. Eu peguei uma espécie química e espalhei ela em outra. Eu dissolvi ela em outra. Tudo bem? Basicamente, a dissolução ocorre em duas etapas. A primeira etapa ocorre a quebra do retículo cristalino. É o que nós chamamos de etapa reticular. Reticular é de retículo cristalino, tá? Essa entalpia reticular, ela sempre vai possuir energia positiva para separar as partículas. Essas partículas são os íons ou agrupamentos iônicos, tá? Então, para cada 1 mol do cristal, eu vou ter uma energia que vai ser absorvida para separar, para quebrar as partículas dos íons ou do agrupamento iônico, tá? Se essa energia é absorvida, então essa primeira etapa sempre é positiva, sempre é endotérmica. Já a segunda etapa é chamada de hidratação dos íons. Hidratação, hidro, aqui ó, te lembro que água, hidratação dos íons é fazê-los reagirem com a água, tá? Nós chamamos de etapa entalpia de hidratação, tudo bem? A entalpia de hidratação, que é o delta HID, tá? Aqui eu poderia ter colocado, né, delta H het, de reticular, mas a entalpia de hidratação é a energia que vai ser liberada quando você hidratar 1 mol das partículas que foram separadas, né, do retículo cristalino. Essas partículas podem ser íons ou agrupamentos iônicos, né? A entalpia de hidratação sempre é negativa, ou seja, o processo sempre é exotérmico, né? A energia é liberada. Então, para você calcular o ΔH da reação, basta você somar as duas etapas, né? O ΔH da solução vai ser a soma, né, da primeira etapa, que é a entalpia reticular, que é a separação dos íons, mais o ΔH de hidratação, que é a reação dos íons com a água, que nós chamamos de solvatação. Aí eu tenho duas opções, né? A entalpia reticular ser maior que a entalpia de hidratação, o processo será endotérmico. Lembra que isso aqui sempre é positivo, esse é negativo. Se o valor positivo maior que o negativo, o final é positivo, processo endotérmico. Agora, se a energia, o ΔH reticular, for menor que o ΔH de hidratação, o ΔH da solução vai ser negativo, processo exotérmico. Ou seja, o negativo aqui menor que o positivo. Não, o positivo aqui menor que o negativo. Tinha falado errado, né? O negativo menor que o positivo. De novo falei errado. O positivo, que é o ΔH reticular, positivo menor que o negativo. Então, o saldo é negativo, processo exotérmico. Analisa com calma, pausa aí e volta para você entender isso aí tudo de novo, tá? Então, basicamente, o que você tem que entender? Quando você pega uma substância e coloca ela em outra, e essa substância parece desaparecer, ela apenas dissolveu. E essa dissolução dela ocorreu em duas etapas. Primeira etapa, ocorreu a quebra do retículo cristalino. A energia envolvida nessa etapa é chamada de ΔH reticular, que é esse aqui, ó. E ele sempre é positivo. A segunda etapa é a hidratação dos íons, que é a entalpia de hidratação. É um processo sempre que libera energia, então o ΔH é sempre negativo. E para determinar o ΔH da dissolução, ou seja, da solução, basta somar esses dois ΔH, o positivo com o negativo. Se esse for maior do que esse, processo endotérmico. Se esse for menor do que esse, processo exotérmico. Tudo bem? Vamos ver aqui dois exemplos, tá, de dissolução. Primeira dissolução do sal chamado iodeto de potássio. A primeira etapa aqui, ó, separação dos íons, absorveu essa quantidade de energia. Depois os íons reagiram com a água, que é a hidratação, liberou essa quantidade de energia, ó.
liberou mais ou absorveu mais energia? Ele absorveu mais, né? Então o saldo dele ficou positivo, ó, 21 quilocalorias, quilojoules por mol. Então o processo é endotérmico, né? Certo? Nosso segundo exemplo aqui é a dissolução desse sal chamado sulfato de lítio. Primeira etapa, separação dos íons. Separou os íons aqui. ΔH reticular positivo, ó, ó o valor dele. Segunda etapa, a reação dos íons com a água. A hidratação liberou essa quantidade de energia. Percebam que agora ele liberou mais do que ele absorveu. O ΔH final, o total, que é o da solução, basta eu somar os dois, né? Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair. Sobrou quanto? Ó, menos 30 kJ. Liberou energia no final. Ó como é que ficaria o gráfico dessa dissolução. Dissolução exotérmica. Tudo bem, pessoal? Então, eu termino com vocês essa parte dos tipos de ΔH, com o ΔH de solução. Na próxima aula, nós vamos falar do último conteúdo dentro da termoquímica, que é a lei de Hess. É isso aí, estudem, um abraço para vocês, até mais.